Amém. Aqui a gente fala pete a pete, né? Para falar com o pastor, ele olha para baixo. Mas para mim também ele olha para baixo, que ele é 5 centímetros mais alto que eu. A igreja tem essa versatilidade boa, né, irmãos? Vamos ficar de pé, vamos abrir a Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 8, e vamos ler apenas o primeiro versículo. Apocalipse, capítulo 8, quem puder ficar de pé, quem não puder, fique com reverência e está tudo bem. Apocalipse, capítulo 8, o primeiro versículo. Não vai estar filmando já? Ok. Então diz assim a palavra de Deus ao nosso coração. Quando ele abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Fecha os olhos, Pai. Nós estamos aqui debaixo da tua proteção e do teu cuidado. Essa igreja é tua. E com certeza, se você é uma pessoa atenta, como eu procuro ser, você tem recebido muita coisa boa dessa leitura. O livro de Apocalipse é uma das partes da Bíblia, como nós já aprendemos, escritas pelo apóstolo João na sua velhice. Nós já aprendemos aqui que João saiu de Jerusalém, foi para a região de Éfeso, e ele ali tornou-se pastor de uma comunidade de várias igrejas. Eu já disse isso aqui na pregação anterior. E domingo passado o pastor João Pedro frisou aqui a questão da glória do Senhor Jesus e a glória de Deus, lendo os capítulos 4 e 5 do Apocalipse, que eu vou citar alguma parte hoje. Então, essa ilha de Patmos, para onde João, depois que saiu de Éfeso, ele estava, entre aspas, incomodando o Império Romano. Eu quero depois falar um pouquinho disso também. Então o imperador foi Domiciano, né? Deportou o apóstolo João na sua velhice. João ficou 4 anos na ilha de Patmos. E essa ilha hoje, ela é assim, motivo de turismo, de cruzeiros, e lá está a caverna onde o apóstolo João ficou ali recluso naquele exílio imposto pelo Império Romano. E nós vemos que no livro de Apocalipse nós temos assim, é um livro que ele é diferente dos demais livros da Bíblia em pelo menos 3 pontos. Abra aí no primeiro capítulo. Eu vou pedir para você prestar atenção no primeiro versículo do livro de Apocalipse, o primeiro versículo, onde nós vemos que esse livro tem uma origem, e aí logo no começo, isso diferencia, é um dos pontos que diferencia o livro de Apocalipse, onde diz revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João. Então aí, o sermão caiu, mas já foi perto. Então, aí está a fonte, né, desse livro. Ele procede do coração de Deus. Esse é um dos pontos onde há assim uma intervenção direta de Deus. É claro e evidente que nós sabemos que toda a Bíblia é a palavra de Deus. Eu estou dizendo que esse livro tem essa característica de citar isso. Outra característica interessante do livro de João está no versículo 3 do capítulo 1, onde diz que bem-aventurado é aquele que lê, que ouve e que guarda as palavras deste livro. Então, nessa manhã, uma parte disso está se cumprindo. Você está ouvindo uma parte desse livro. Eu li para vocês aí uma parte do capítulo 8, primeiro versículo. Então esse livro tem uma promessa para quem lê, para quem ouve e para quem guarda. Tem gente que lê e ouve, mas não guarda. Tem que ter esse tripé: ler, ouvir e guardar.
A terceira característica que diferencia o livro de Apocalipse está lá no capítulo 22, nos versículos 18 e 19, onde é dito que Deus trará juízo sobre quem alterar, passar uma informação assim que não seja embasada, falar desse livro e inventar história. Então, eu prego raramente sobre o Apocalipse, pelo menos nesse texto eu nunca preguei, mas eu quero dizer a vocês que eu me submeto à direção do Espírito Santo, para que eu não venha a falar nada que venha a ferir a palavra de Deus. Todo pregador sério, ele tem cuidado com isso, ele ora antes e ele ora na hora de pregar, como eu pedi ao pastor João Pedro que orasse por mim. Então nós temos que ter reverência por sabermos que esse livro tem uma origem no próprio Deus. Como eu disse, toda a Bíblia tem, mas esse livro tem essas três diferenças. A questão da autoria, Deus interfere diretamente, a promessa de quem lê, ouve e guarda, e também essa advertência para que não seja alterado. Então tem, como eu disse, muito cuidado. O apóstolo João tinha também esse cuidado ali na ilha de Patmos. Muito bem. O texto fala que quando abriu o sétimo selo, houve um silêncio no céu. Eu fico assim, quando eu leio esse texto, eu fico pensando o que levaria, já que esse livro é uma revelação, e uma revelação é uma manifestação verbal, mas esse livro mostra que no céu houve um momento em que foi feito silêncio. E eu queria que você prestasse muita atenção nisso. O pastor Pedro, como eu já citei, pregou aqui os capítulos 4 e 5 domingo passado. E eu queria que você rapidamente voltasse a página aí do Apocalipse e abrisse no capítulo 5, nos versículos 5 e 6, quando o apóstolo João está lá tendo a revelação desse livro, e é dito a ele: não chore, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Aí no versículo 6 diz: depois vi o quê? Um cordeiro. Presta atenção, no versículo anterior ele vê o leão da tribo de Judá, e depois no versículo 6 ele cita o cordeiro. O que o Espírito Santo fala com a gente nesse texto? A única instituição que tem uma noção exata de quem é a pessoa de Jesus é a igreja. A igreja olha para Jesus como um cordeiro e como um leão. Então, isso aí nessa pregação que o pastor João Pedro citou aqui domingo passado, está explícito. Jesus tem essa dupla função, e eu entendo que foi isso que causou um silêncio no céu, porque até então Jesus era o leão, o criador do céu e da terra, mas teve um momento na história que esse Jesus se tornou o cordeiro que pisou no planeta Terra. Então o texto está dizendo que houve silêncio no céu. Jesus, ele é contemplado na pessoa de um leão, e dentro da lógica, um contraste enorme entre um leão e um cordeiro. Normalmente, na parte, vamos dizer, terrestre, o cordeiro seria a presa de um leão. Mas o que o texto está dizendo para a gente é que o leão, Jesus, o leão da tribo de Judá, em um momento da sua vida, ele tornou-se homem, e ele, tendo se tornado homem, ele humilhou-se até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, ele deu um nome que está acima de todo o nome. E esse é o problema que a igreja enfrentava naquela época, porque o imperador romano, e isso
o pastor João Pedro fez aqui, eu não me atrevo a fazer, ele gastou um pouquinho do latim, né? Toda pessoa que está numa função de mando, eu sou militar, já estive subordinado, já mandei, já fui mandado. Toda pessoa que está numa posição de mando, ela tem uma tendência de tornar-se arrogante. Então, o imperador romano, ele atribuía a si a divindade, e observa que as palavras César, rei, czar, faraó, senhor, Quírios, elas todas têm a mesma raiz. São pessoas que foram imbuídas de uma função de comando, e dentro dessa função de comando, isso subiu ao coração delas, e elas se tornaram, atribuíram a si a divindade. Vocês sabem que na Segunda Guerra Mundial o imperador do Japão chamava-se Hirohito, e ele dizia para as pessoas que ele era Deus. O faraó, ele exigia, quando Moisés chega e diz que Deus mandou falar com o faraó diz: que Deus? Deus sou eu. Então o ser humano, quando ele está numa função de domínio, ele tem essa tendência a se engrandecer. Eu sofro essa tentação, o pastor da igreja sofre essa tentação, João Pedro sofre essa tentação, e toda vez que um pastor deixa isso entrar no coração dele, vai ter um fracasso na vida dele. Então a gente precisa aprender com o Senhor Jesus, que o leão, que é Jesus, ele se mostra para nós, e a Bíblia manda. Eu tenho prestado muita atenção no capítulo 52 do profeta Isaías, porque quando a gente pensa no sofrimento de Jesus, a gente só lembra do capítulo 53. Mas me dá a impressão, e essa divisão de capítulo não foi Deus que fez, foram os homens, mas me dá a impressão que o capítulo 53 deveria começar no capítulo 52. Eu não ia fazer isso não, mas vamos abrir aí no capítulo 52 do profeta Isaías. Estou falando da questão do leão e do cordeiro. No capítulo 52, eu vou ler um texto com vocês, do profeta Isaías, capítulo 52, eu queria que você prestasse muita atenção no que você vai ouvir. Estamos falando desse contraste que provocou um espanto no céu. Então, no capítulo 52 do profeta Isaías, ele diz assim, olha, a partir do versículo 13, presta muita atenção nisso que eu vou ler aqui. Capítulo 52 do profeta Isaías, a partir do versículo 13. Por favor, acompanhe. Diz assim: vejam, o pai está falando do filho, e ele diz assim: vejam, o meu servo agirá com sabedoria, será engrandecido, elevado e muitíssimo exaltado. Assim como muitos que ficaram pasmados diante dele, sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homem, não parecia um ser humano. De igual modo, ele aspergirá muitas nações, e reis farão o quê? Calar-se é fazer silêncio. Deus está dizendo, então diz o texto: reis calarão a boca por causa dele, pois aquilo que não lhes foi dito verão, o que não ouvirem compreenderão. Então Deus está dizendo que quando nós contemplamos Jesus nessa dupla função de leão e de cordeiro, aqui está falando especificamente da função de cordeiro, nós precisamos fazer um silêncio em nosso coração. O texto diz que os reis farão silêncio diante dele. Quando você olha para Jesus como cordeiro, você precisa olhar para você. E o apóstolo Paulo, quando ensina sobre a ceia, ele diz assim: examine-se. Vamos dizer isso? Examine-se o homem. Alguém examina alguma coisa com barulho? Alguém examina alguma coisa numa hora de festa? Por exemplo, tem um aniversário aqui do Gabriel, a gente está lá embaixo. Alguém vai examinar alguma coisa? Claro que não.
Quando você examina alguma coisa, você faz silêncio. Então, o Espírito Santo falou ao meu coração que quando nós contemplamos essa função de Cristo como Cordeiro, que está lá no capítulo 5, que eu li aqui, nos versículos 5 e 6, nós precisamos fazer silêncio. Então, a Bíblia diz: cale-se diante do Senhor toda a carne. As igrejas têm muito pula-pula, as igrejas têm muito barulho, mas nós não podemos ter na nossa vida um constante barulho. O Espírito Santo está dizendo que eu preciso, e Jesus disse isso: quando você orar, faça o quê? Feche a porta do seu quarto e fala com seu pai que está em secreto, e teu pai que está em secreto te recompensará. Então eu preciso ter uma contemplação. Isso faz parte do nosso culto, nós contemplarmos o Senhor Jesus. Como eu disse, só a igreja tem essa noção de que Jesus é o Cordeiro e de que Ele é o leão da tribo de Judá. Como Cordeiro, Jesus te salva. Como leão da tribo de Judá, Ele te guarda. Como Cordeiro, Jesus te lava com o sangue dele. Como leão, Ele te levanta. Como Cordeiro, Ele dá a vida por você. Como leão da tribo de Judá, Ele voltará como Senhor dos senhores. Mais adiante no texto diz que o reino deste mundo passou a ser do Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para sempre. Aquele Jesus que foi morto, Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Ele não é só o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas Ele é também o leão da tribo de Judá. Ele é aquele que guarda a igreja, Ele é aquele que lava a igreja, Ele é aquele que santifica a igreja, Ele é aquele que purifica a igreja, Ele é aquele que abre o entendimento da igreja, como esse livro abre o entendimento da igreja e mostra as mansões celestiais. E esse que é o Cordeiro de Deus, Ele também é aquele que vai fazer o julgamento das nações. Então nós temos que olhar para Jesus nessa dupla identidade. Por isso que o texto diz que há um silêncio dentro de nós quando a gente reflete nisso. Quando você olha para você, você precisa silenciar. Silenciar quer dizer não instituir justiça própria. O pastor João Pedro leu aqui na contrição que 2 homens foram orar. E um fez um barulho tremendo: eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu jejuei, eu orei, eu não sou assim. O outro baixou a cabeça e ele fez o quê? Ele não ousava levantar a sua cabeça. Ele baixou a sua cabeça e ele disse: tem misericórdia de mim, pecador. Eu já disse aqui e repito, esse pregador que está aqui, muitas e muitas e muitas vezes precisou dizer: tem misericórdia de mim, pecador. E toda vez que você diz: tem misericórdia de mim, pecador, o texto diz: você sai da presença de Deus justificado, porque Jesus é o Cordeiro que justifica, mas Ele é também o leão que levanta. Ele não te deixa caído. Ele disse: eu não te deixarei, eu não te desampararei. Ele disse: as portas do inferno não prevalecerão contra você. Ele falou da igreja, você é a igreja. Então as portas do inferno que têm se levantado contra você, elas não prevalecerão, porque o guarda de Israel é fiel. Ele não deixará vacilar o teu pé. Eis que não tosquenejará o guarda de Israel. Ele não dorme, ele não cochila, ele nos acompanha, ele passeia no meio da igreja, ele fala com a igreja, e ele anima a igreja, ele diz à igreja onde ela precisa melhorar. Nós precisamos ter ouvidos para ouvir o Espírito Santo que fala conosco. Então nós precisamos fazer silêncio da nossa justiça própria, tamparmos nossos ouvidos da agitação desse mundo e ouvir o Senhor. Uma coisa disse Deus, 2 vezes ouvi, que o poder pertence a Deus. Deus é o poderoso de Jacó. Deus é a força motivadora da igreja.
Ele é esse leão que ele protege a igreja, que livra a igreja. Ontem nós vimos centenas de mísseis serem lançados sobre Israel, mas um lá passou e matou uma criança. Quando Deus guarda, nada passa, porque Deus é o escudo do seu povo. Glória para sempre ao Senhor dos exércitos. Bendito seja o Senhor. E Ele te chamou para pertencer a Ele, para ser ovelha dEle, para contemplá-lo como cordeiro. Isso, quando você contempla, você olha para si mesmo, você fica como esses reis, você fecha a sua boca e diz: eu não tenho justiça própria, a minha justiça é o Senhor. A nossa justiça é o Senhor. Nós não temos justiça alguma em nós mesmos. Nós não somos bons. Bom é o Senhor, que a cada dia nos levanta da nossa cama. Glória para sempre ao Senhor. O nosso Deus, Ele é cheio de misericórdia como cordeiro. Mas preste atenção que esse mesmo cordeiro, cheio de misericórdia, ele também é o leão. Aí no final do capítulo 8, o cordeiro, que, deixa eu dar uma olhadinha na hora, que a hora corre, né? Temos 5 minutos ainda. No final do capítulo 8, por gentileza, olha aí, no final do capítulo 8, Jesus, capítulo 8, eu quero mostrar para os irmãos. Eu não tenho marcado o texto aqui, mas o pregador está enrolado, se perdeu um pouquinho. Que Jesus vai julgar, Ele vai trazer julgamento. O mesmo cordeiro que salva, Ele é o cordeiro que se torna o juiz. Hoje Jesus é o advogado das nações. Ele é aquele que perdoa. Ele disse que Ele não veio para condenar, mas Ele veio para salvar. Então Ele que veio para salvar, Ele se torna o juiz dos vivos e dos mortos. E o texto que eu ia ler com os irmãos diz que Ele vai julgar as nações por causa da sua idolatria. Se alguém achar aí, me ajuda. Ele vai julgar as nações por causa da idolatria, porque as pessoas fizeram imagens de gesso, de ouro, de prata, de barro. Ele vai julgar as nações também por causa da imoralidade sexual. Irmãos, nós vemos a cada dia um mundo promíscuo, um mundo que tem prazer na iniquidade. Deus vai trazer tudo isso a juízo, e cabe ao Senhor Jesus essa função de juiz. Paulo diz que Deus tem reservado um dia em que irá de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso Ele deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Jesus deu a sua vida como cordeiro, e Ele voltará como leão. Antigamente você ouvia falar do Apocalipse. Hoje você está vendo o Apocalipse sendo desenhado no planeta Terra. O apóstolo João falou de um exército de 200 milhões que vai vir contra Israel. Naquele tempo não existia 200 milhões, hoje nós sabemos que se juntar China, Rússia e mais alguns países, vai formar esse exército de 200 milhões. O apóstolo João escreveu no Apocalipse que o rio Eufrates vai secar para a passagem dos reis do Oriente. E o rio Eufrates está secando, pesquise isso. Então nós estamos vendo, a semana passada, Vladimir Putin falou que ele tem armas para destruir o planeta Terra, que ele está se preparando para a guerra. Nós estamos vendo as nações se organizando. Eu tenho certeza que quem é cristão ficou assustado ontem com o que viu. Nós estamos vendo isso acontecer. Mas eu digo, igreja, não tema, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação. A igreja não está destinada a sofrer a ira de Deus, porque Jesus suportou por nós o cálice da ira de Deus. Caiu sobre Ele o castigo que nos traz a paz. Quando nós olhamos como nosso cordeiro, nós recebemos esse alento. O julgamento que era para mim, Jesus sofreu. Agora Ele tem
a bênção, a vitória para nós, um destino eterno para nos levar. Paulo disse isso aos Tessalonicenses, no capítulo 5, me parece que no versículo 6, Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação. Então nós estamos vendo, irmãos, as coisas acontecendo, os cavaleiros do Apocalipse passeando na terra, a fome, a guerra, as doenças, tudo isso diante dos nossos olhos, a contaminação das fontes das águas, tudo isso é assunto do Apocalipse, tudo isso está acontecendo esses dias. Nós passamos um sufoco aí sem água, quem não tinha lá uma reserva, ficou sem água em casa, fui no açaí comprar água, já estava acabando o estoque, ficou muito caro. Isso está acontecendo diante dos nossos olhos. Jesus disse: quando virdes estas coisas acontecer, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Está se aproximando o dia em que Jesus vai descer de novo ao planeta Terra. Quando ele subiu no Monte das Oliveiras, os apóstolos, os discípulos ficaram admirados. 2 anjos desceram e falaram: por que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi tomado, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Jesus subiu em forma corpórea, em forma física, e ele vai descer de novo ao planeta Terra. Aquele que os homens maltrataram, crucificaram, pisaram, esbofetearam, puxaram a barba dele, aquele que sangrou, ele não é mais assim. Jesus hoje é o leão da tribo de Judá, ele é o Senhor dos senhores, ele é o Rei dos reis, e ele vai voltar para julgar as nações, ele vai voltar para encontrar a sua igreja. Você vai ver Jesus como ele é. Eu tenho uma grande sede de olhar para os olhos do meu Salvador. Eu tenho muito desejo de ver Jesus. E o profeta falou: prepara-te para te encontrares com o Senhor teu Deus. O Senhor Jesus vai voltar, igreja. O canto do Apocalipse é esse: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Os profetas falaram que Jesus vai voltar. Os anjos falaram que Jesus vai voltar. Jesus falou que ele vai voltar. O Espírito Santo falou que ele vai voltar. E o próprio Deus falou que Jesus vai voltar. E Paulo disse: consolai-vos uns aos outros com essa palavra. Então Deus está nos dando um consolo nessa manhã, dizendo que tudo aquilo que nós estamos passando, que parece difícil, vai passar. Porque a última palavra quem dá é o nosso Deus. Não é Vladimir Putin, não é Satanás, não é nenhum líder do mundo, não é quem tem armas. A última palavra está na boca do nosso Deus. Aleluia. É Ele que governa a sua igreja. Amém. Um dia os apóstolos estavam dentro de um barco e Jesus parecia estar dormindo. Uma vez eu preguei aqui e o tema da mensagem foi: quando Jesus dorme. Então, os apóstolos estavam ali, Jesus estava em silêncio. Eu quero dizer a você: maravilhoso Deus. Quando Deus estiver em silêncio na sua vida, desperte-o. Jesus estava dormindo e as ondas começaram a assolar o barco. Os apóstolos disseram: Senhor, não se te dá que pereçamos. Senhor, salva-nos. Quando a igreja clama, Jesus estende a sua mão e manda que as ondas e os ventos se aquietem e o barco chega ao porto seguro. Então, quando Jesus parecer que está dormindo, desperte-o. Tem momentos de silêncio que nós passamos na nossa vida. Tem lugares na sua casa que você não leva todo mundo. A pessoa vai te visitar e você mostra a sua casa, mas eu acho muito difícil você levar a pessoa lá no seu quarto, abrir seu guarda-roupa e falar assim: olha, isso aqui é o meu edredom, e você botar o edredom na cama e falar assim: olha, deita aqui, experimenta meu edredom. Você não faz isso com visita. Então, no seu quarto é lugar do Senhor Jesus entrar. O quarto que eu estou falando é o quarto do coração.
Você tem que ter um quarto no seu coração para o Senhor Jesus ser a sua companhia, falar com você, te aconselhar até quando você está dormindo. No silêncio da sua madrugada, Ele fala com você. A Bíblia diz que Ele trabalha por nós enquanto nós dormimos. Você dormiu essa noite, Deus estava trabalhando por você. Deus estava preparando essa palavra para você ouvir hoje, de que no silêncio Ele está trabalhando por você. Tem o hino de Cassiane que fala isso, né? Até no seu silêncio Ele está trabalhando. Deus está trabalhando por você. Jesus foi preparar um lar para você morar. Você tem um lar que não foi feito por mãos humanas, não foi feito por engenheiro. Esses dias aí teve terremotos, os prédios abalaram, alguns caem. O lugar que Deus tem para você jamais será abalado. Falta luz nas melhores cidades, no lugar para onde você vai, nunca vai faltar luz, porque a lâmpada de lá é o Senhor Jesus. E nós andaremos diante dele, pastoreados por ele, guiados por ele, apacentados por ele, porque ele que foi morto por nós, ele é o pastor e bispo das nossas almas. Ele é aquele que nos apacenta, Ele é aquele que nos alimenta, Ele é aquele que nos aconselha, Ele é aquele que nos fortalece, Ele é aquele que nos anima, Ele é aquele que fala conosco quando nossa alma está cansada, Ele é aquele que quando nós somos assolados pelas lutas, Ele manda Satanás retroceder e Ele entra na nossa peleja. Ele diz: não tereis que pelejar, o Senhor pelejará por vós. Então Deus, irmãos, é esse Deus que no silêncio Ele trabalha por nós. No silêncio Ele nos levanta, até havendo silêncio no céu, mas Ele está trabalhando por nós. Esse Deus é a nossa força, Ele é o poderoso de Jacó. Meus queridos, foi essa palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar com você. Tomara que você se alimente dela e saiba: Jesus é o pão vivo que desceu do céu, e nessa manhã Ele te alimenta. Às vezes a gente está afadigado, faminto, a gente chega em casa, toma um copo d'água, come uma comidinha e o nosso corpo toma um novo ânimo. Nessa manhã o Espírito Santo está te dando o pão vivo que desceu do céu. Ele está alimentando a sua alma com o melhor do céu, que é o Senhor Jesus. Recebe o alimento de Deus nessa manhã. Seja fortalecido com poder pelo seu Espírito no homem interior. E se você chegou aqui pensativo, cansativo, desanimado, saiba que o Deus do céu está ao seu lado para lutar as suas lutas, para pelejar por você. Ele nunca te abandonará. Que o Senhor te abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus, nesse momento nós queremos te agradecer por esse tempo, Jesus, tempo e todo da tua palavra. Obrigado, Jesus. Obrigado porque nós temos um Deus que é Senhor sobre todas as coisas. Cristo que morreu na cruz do Calvário, que é o Cordeiro perfeito, mas é o leão que ressuscitou e reina, Jesus. Nós confiamos no teu cuidado, nós te agradecemos pelo teu sustento. Obrigado porque nossa esperança está em ti, no Deus verdadeiro, no Deus vivo, no Rei imortal, no Cordeiro leão que reina sobre as nossas vidas, Jesus, reina sobre o nosso coração. Se ao teu lado estou, seguro em
ter uma boa vida, vida abundante, vida orientada pelo Teu Espírito. Senhor Deus, nós te agradecemos de todo o coração, porque o Senhor tem oferecido o bom caminho, o caminho certo, a Ti mesmo, Jesus, o verdadeiro